que a gente faz com a uva Bordeaux, diferença de uva de mesa, uva de vinho. Os nossos excessos de adubações e coisas, na verdade, é tiro no pé. Como que você imagina uma semente que foi plantada se transformar em outras 600 sementes? A gente não faz ideia mesmo do que tem depois de uma curva, depois de uma ribanceira lá não sei aonde. Na instituição de ensino aprendia-se uma coisa e na prática é outra, e esses exato. produtores trouxeram essa informação. Olha só. Colhi, tchau uva, até o ano que vem. Não é Não, assim meu que bem. funciona. O que em 2035 você espera que tenha sido resolvido, né, em relação a algum problema que nós temos hoje? Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia podcast. Tô muito feliz de estar aqui com vocês em mais uma quinta-feira, né, dia em que o episódio é lançado. Não sei que dia você está assistindo, mas o importante é que você está assistindo esse episódio, que como sempre é feito com muito cuidado, muito carinho, especialmente para vocês. Se você ainda não segue as nossas páginas, as nossas redes sociais, esse é o momento, dá pause aí, vai lá. Não sei se você está assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal. Se é pelo Spotify, siga-nos, né, aí dá a sua estrelinha também, para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse conteúdo que aqui é produzido. E eu gostaria, antes de começar o nosso bate-papo com essa convidada super especial, agradecer os nossos patrocinadores, os apoiadores que nos ajudam a fazer acontecer este podcast. E nós estamos aqui com duas empresas que têm bastante relação com o setor tanto de tecnologia, mas principalmente também de sustentabilidade, manejo, biológicos, que é a Agribela, Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Biológicas, uma empresa voltada para a pesquisa e desenvolvimento para o agronegócio, focada em tecnologias digitais. Inclusive, né, tenho falado aí, já tive um bate-papo aqui em episódios anteriores com o Luiz, que é um dos sócios da Agribela, falando sobre armadilhas automáticas para percevejos. Então, se você não assistiu esse episódio, corre aí, volta e assista, porque tá muito legal. E a outra empresa, gente, olha só, que está nos apoiando é a Biosfera. E eu não vou apresentar a Biosfera justamente porque nós estamos aqui como convidada com a proprietária, né, da Biosfera. Então, eu vou apresentar já para vocês a Francelise Chiarotti, falei certo? Que é a nossa convidada especial daqui do episódio de hoje. A Francelise, ela é engenheira agrônoma, formada pela UFPR, mestre em produção vegetal, também pela UFPR, sommelier de vinhos. Então, a gente já sabe o que a gente vai falar, né? E desde o ano passado, desde junho do ano passado, doutora em produção vegetal e agricultura sustentável. Ela também é proprietária da empresa Biosfera, assistência técnica e treinamentos, CEO da Tecoa Agroprodutos, coordenadora do Eixo Agro do Comitê de Desenvolvimento do Vale do Ribeira, desde 2022, instrutora do Senar em vários cursos, que a gente vai comentar um pouquinho também, consultora do Sebrae e Sebrae Tech Paraná, conteudista da Uninter, professora de viticultura na Escola de Sommelier de Vinhos Alta Gama e talvez o mais importante, né, que é uma característica bem dela mesma, apaixonada pela natureza, trilhas, montanhas, cachoeiras e cavalos. Seja bem-vinda, minha querida amiga Francelise, um prazer ter você aqui com a gente. Sinta-se à vontade e muito obrigada pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, né, Gabi? Uma honra, né, poder participar desse podcast. Você sabe a admiração e inspiração que eu tenho em você, lá desde algum tempinho atrás que a gente se conhece. Então, esse momento estava muito esperado, né? A gente, várias tentativas. Sim. E quando tem que dar certo, dá. Então, vamos bater um papo legal. Acho que essa é a ideia, falar do que a gente ama, né? Porque Exatamente. A gente ama mesmo. Então, Sim. paciência conosco, porque a gente se empolga mesmo, a gente fala. Mas tenho falar certeza de coisa que vai boa, ser um né? episódio muito bom, tenho certeza.
Com certeza. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E só pra, né, a Fran comentou, vou tomar a liberdade de te chamar de Fran. Eu falo sempre que eu recebo, e é muito bom receber amigos, né, no podcast, eu já vou chamando logo pelos apelidos, e quebrando o gelo, né? Então, a gente se conheceu no doutorado, né? Aqui Foi. não, tô em Lá Uberlândia, em eu morava em Londrina. Londrina na época, 2013, né? 11, 12. Nem, eu tava até fazendo as contas hoje mais Por cedo. Falei, aí. gente, Gabi, passamos de 10 anos já, amiga. Mais de Já uma foi década de 2013, eu amizade. lembro. Eu entrei no doutorado em 2013 Foi. e aí a É gente isso aí. tava no mesmo grupo ali nas primeiras aulas de estatística crítico, enfim, nem bom nem comentar muito sobre isso. Coisas do passado. Mas vamos lá. Conta um pouquinho pra gente, né, toda essa apresentação, esse currículo vasto. Primeiro, gostaria que você comentasse sobre a Biosfera, que é a empresa que está nos apoiando aqui no podcast, e também falasse sobre a sua trajetória, né? De tudo que você construiu até hoje e essa interação com a horticultura de forma geral, especificamente com viticultura, né? Então, é interessante quando você me perguntou, né, de pensar na trajetória, passa um monte de coisa na nossa cabeça. Mas, assim, aí eu fiz recapitulando, né, rapidamente, até a gente chegar à biosfera em si. Mas aquela pessoa, né, entrei na agronomia, enfim, por várias razões aí, mas pensava que só ia trabalhar em grandes culturas, ia viajar o país inteiro, aquela imagem da Hilux, o notebook no capô, né, viajando soja, milho, aquela coisa da novela, né, o agro e tal. Enfim, mas coisas vão acontecendo e durante a faculdade conheci, né, as diversas disciplinas que a gente tem. Que a gente sempre fala, né, se você tem dúvida do que fazer, faz agronomia porque você se acha, porque é tanta opção. E aí encontro professores incríveis que são realmente pessoas que fazem diferença. O Biasi, o Átila, né, que são professores da horticultura, da fruticultura, que me mostraram outro caminho, né, da fruticultura. Quando eu entro a primeira vez num pomar de pêssego todo florido, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero ficar. A Coisa linda, fruticultura né? encanta, é Encantadora. surreal. O agro em si, né? Então cada uma vai ter seu charme e é onde pega para cada um, né? E Perfeito. aí, então, comecei na faculdade já essa coisa mais para a parte de hortaliças e frutíferas, né? Até por direcionamento, por admiração desses professores e tudo mais. Foi se criando mais vínculos, a viticultura já vinha, descendência italiana, aquela coisa, o vinho que a gente já gosta, que é maravilhoso. Acaba, claro, unindo. E aí, durante a graduação, eu já mexia com iniciação científica, pesquisa, daí já pensava em virar pesquisadora, ou ser pesquisadora, Embrapa, Sim. né? E aí termino a faculdade, sigo para o mestrado, já na área de viticultura, daí, né? Aqui trabalhando na região com uva Bordeaux, né? Já adiantando as uvas rústicas, a Bordeaux é a minha xodó, né? Pode ter várias cultivares, mas a Bordeaux é a Bordeaux. Depois a gente vai falar o porquê que é isso. O que você tanto gosta da uva Sim, Bordeaux. maravilhosas, E aí, então, termino o mestrado, focada, vou continuar, doutorado, vou para Londrina. Conheço Gabi em Sim. Londrina, inclusive, né? Grata surpresa. Deu tudo errado, mas foi a melhor coisa que aconteceu, Ô, Fran, eu acho que é legal né? até te interrompendo, mas nesse ponto específico da história, eu acho que é legal porque, assim, você tem uma carreira acadêmica, né? E depois o pessoal também vai entender que você tem uma carreira aí de atuação, extensão rural, atuação diretamente com o produtor e etc. Mas a gente se conheceu, você começou o doutorado e você parou o doutorado ali naquele momento, né? E teve um gap aí, um intervalo de mais de 10 anos, ou quase 10 anos, para que você voltasse. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, até para as pessoas, né? Tem muita gente da academia que acompanha o podcast, para saber, assim, que nem tudo são mil maravilhas, né? Que tudo acontece da forma como a gente planeja. E que você conte também que você foi professora da UEL. Inclusive, pessoal, se tem alguém aí que foi aluno da Fran, comenta aqui e deixa o seu beijo aqui para ela. A galera Dá um da Uninter tchauzinho. também que vive me mandando mensagem, Ah adoro lá. receber mensagem dos alunos. E é bem isso, Gabi. Então, assim, quando a gente fala da trajetória, é isso, a gente realmente rever, né? E Uhum. aí saio, vou para Londrina, então tinha uma ideia, foi tudo diferente, expectativa mesmo tendo família, enfim, coisas da vida. Mas o que aconteceu? Muito interessante na UEL, né?
Então, para quem não sabe os desafios de pesquisa aí, galera, que não tem bolsa, aquele caos, infelizmente, que o nosso país não tem esse incentivo à pesquisa, né? Esses recursos reais aí, públicos no caso, né? A Sim. privada tem, né? Graças a Deus, também incentivado bastante. Mas o que acontece? Ou eu ia trabalhar de auxiliar administrativa no Shopping Catuaí, na loja Marisa, que era o emprego que eu tinha arrumado. Nossa, eu me lembro disso. Lembra, Gabi? Me lembro. Ou surgiu naquela semana, porque eu não tinha conseguido bolsa para ficar lá, né? Surgiu a opção de virar professor substituto de fruticultura tropical, né? E aí, então, chego, na época, o pessoal fala, tá louca? E que você vai se meter de professora? Você tem capacidade para isso? Ah, mas eu fiquei puta. E daí aquela coisa, falou que a gente não consegue, foi Aí a melhor frase que eu ouvi. né? Na época eu tive muita raiva, óbvio, porque a gente fica chateado. Sim. Mas hoje eu agradeço, né? E em seguida liguei para o Biasi, que é o meu eterno mestre, sempre vai ser. Falei, Biasi do céu, me meti numa encrenca, eu vou tentar concurso, porque eu não tenho bolsa, não tenho nada, vou tentar dar aula. Ele falou, Fran, mas isso sempre foi para você. Olha como um professor vê coisa que a gente nem imagina. Com né? certeza. E eu falava, eu dar aula? Que dar aula? Eu queria ser pesquisadora, né? E aí, então, para minha grata surpresa, passei no concurso. Né? E fui professora, então, da UEL por um ano ali, substituta da querida professora Carmen, de Fruto Tropical lá, né? E descobri o tal do negócio de dar aula. Que é apaixonante, eu nunca imaginava, né? E hoje eu tenho um prazer imenso de estar em sala de aula, de trocar, de conversar com o aluno, de escutar, de trocar figurinha. Porque conhecimento tem que ser passado, né? E eu falo que, bom, eu estive diretamente na sala de aula, em graduação, por 10 anos, né? Nessa época que estava aí em Londrina. E a sala de aula é o lugar que a gente mais aprende. Mesmo ou principalmente estando como docente, né? Porque toda essa troca, essa interação, e hoje isso me faz muita falta, embora esteja, né, aqui com o podcast, que foi algo que eu criei meio que para tapar esse buraquinho, ou nas palestras, treinamentos, né? Mas a gente tem uma atuação hoje mais direcionada já para produtores, para pessoas formadas que estão no mercado de trabalho, mas a sala de aula com os alunos que estão em formação é realmente algo muito gratificante, apaixonante e nos ensina muito, né? É fantástico. Sim, é verdade. Assina embaixo, né? Tudo que você está falando. E assim, e com o tempo, né? O feedback que a gente tem, né? Os alunos trazerem, poxa, prof, eu não pensava dessa forma, abri o meu olho desse jeito. Sim. E eles trazem coisas que a gente fala, caramba, também não... Porque são muitas realidades, né, Gabi? Total. É muita gente diferente, de vários lugares, enfim, né? A história de cada um. Com certeza. Então, foi, assim, uma experiência excepcional. Mas aí, o que pegava muito para mim? Eu era aquela pessoa que metia a boca e criticava. Esse professor que se forma nem vai para campo. E já quer dar aula teórica, não sabe de nada. Estava eu lá, recém-formado, falando de abacaxi, maracujá, citro de banana. Olha né? só. E a minha área toda voltada para a parte de frutífera temperada, pêssego, uva, né? Então, óbvio, a gente não vai desfazer, claro, de toda a nossa competência profissional, né? De graduação, porque a gente é preparado para isso. Sim. Né? Tem toda a técnica e tudo mais. Mas isso era algo que me incomodava muito. Apesar de estar tendo muito prazer naquilo, ainda era algo que me cutucava, me incomodava, como Fran. Né? Ali, então, eu falava, cara, acho que a pessoa tem que ter um pouco mais de experiência, né? De expertise, para realmente voltar para a sala de aula. O professor Átila, que foi meu Deus, um professor incrível, ele teve 20 e poucos anos de campo e depois virou professor universitário. Então, ele não usava um slide para dar aula, a gente ficava hipnotizado. A experiência já era suficiente, campo, né? Você imagina junto. Não desfazendo, porque sim, também há muitos professores que conseguem. Né, gente? Então, por favor, né? Cada caso é um Cada caso é um caso, exato. Mas assim, eu tô falando de Fran, né? O que eu via como Fran, as minhas críticas, isso era comigo mesma. Sim, né? E até esse foi dura demais comigo. Sim, de certa verdade. Forma, né? Porque com certeza. A gente é mais novo, não, que tem que fazer tudo muito certo, muito correto, a gente sempre querendo buscar o melhor, né? Sim. E tudo mais, se cobrando. E esse foi o ponto, então, que te fez parar naquele momento e depois retornar num outro estágio de vida. Totalmente diferente, porque daí o que acontece? Acaba o contrato, né, de um ano, o meu doutorado tinha ido por caminhos que eu não estava contente, não estava dando mais...
não deu, tá tudo certo. Hoje eu entendo por que não deu, né? Sim, sim. E foi, na verdade, e aí então eu volto de Londrina, morei 2 anos e meio, mais ou menos, lá, né? O tempo que eu Aham. fiquei. Então, termina esse contrato, eu encerro tudo, termino de dar aula, cancelo meu doutorado. Então, Uhum. gente, se precisar cancelar, cancela, tá? Não pira, tá tudo certo. Não surta, não morra por causa do doutorado. Sim. Depois, em outro momento, você volta. E aí, então, volto para Curitiba. E neste momento, o que fazer? O Porque que todos fazer? os planos, toda a teoria foi por água abaixo. Tava E o tudo que a certo. Fran fez? E a pesquisadora que ia passar na Embrapa? Cadê? E Sim. agora? O que fazer? Volto para Curitiba, né, com a mão na frente e outra atrás, como diz. E aí, com uma grande amiga minha, a Ângela, você deve lembrar dela, Uhum. veterinária, né? Me Hoje não lembro. atua também, mas enfim, maravilhosa, uma amiga de infância. Aham. E a gente sempre teve essa crítica de, poxa, a gente vê vários eventos, cursos, pô, fala um tema, chega lá, a pessoa fala outra coisa. Então, a gente sempre teve essa coisa com a educação já, do Sim. conhecimento, de querer passar algo mais correto, mais concreto mesmo, né? Perfeito. Ali. Aí ela me liga e fala assim, amiga, e se a gente abrisse uma empresa de cursos? Falei, interessante. Enfim, E aí nasce surgiu a Biosfera. biosfera. Nasce a Muito bom. Biosfera Cursos, né, no início, Sim. com o intuito, então, de uma veterinária e uma agrônoma, né, unirem os conhecimentos do agro para proporcionarem cursos, especializações, congressos. A gente tinha ideia de organizar congressos e tal, na Aham. época, com coisas muito mais focadas, né? E tudo mais. Então, ficamos Inclusive, mais vou ou menos contar um ano e meio. uma situação aqui que eu tô me lembrando, que o meu primeiro curso que me pagaram para eu dar este curso foi em Curitiba, um curso de 8 horas sobre manejo biológico, né? E foi a Biosfera. Então, a Biosfera tem uma longa caminhada aí. Foi o Olha primeiro só, curso, amiga. Foi? muito bom, Tá muito bom. linkada, você tá junto com a Biosfera também, Gabi. Que Não legal. tem A como, gente amiga. Muito estamos bom lembrar. crescendo Às vezes a juntos gente e isso é muito bom. esquece, né? Caramba, que Exato. máximo. E Que aí, nostalgia, né? nostalgia total. Total. E E aí, aí, como que a Fran, então, deu esse salto, abriu Biosfera e uhum, hoje está atuando diretamente com viticultura? Como é que foi isso? sim. Aí, então, em seguida, daí eu organizei alguns cursos. Eu e a Ângela, depois de um ano e meio, para a saúde da nossa amizade, Encerra- desfizemos a sociedade. Somos mais amigas ainda, nos ajudamos mais ainda. Mas a Legal. maturidade, isso é muito legal de uma amizade concreta. Sim. E aí eu toco, então, já na parte mais agro. Continuei aí tentando me virar, dando curso de horta em vaso, plantas medicinais para nutricionista. E aula para pessoal aqui do centro, Uhum. workshops. E fui me virando aqui em Curitiba. Sim. Até que chega um momento, né, que eu começo aquela coisa do não, agora tem que pegar mais pesado. Abri um canal no YouTube, até que tá parado lá, um Frane Biosfera, que vou pensar se eu vou. Tô pensando em reativá-lo até. Já Aham. começando a colocar já algumas técnicas, daí eu já comecei com uma coisa mais, né, querer fazer algo mais técnicos. E aí, num momento que eu achei que não ia dar mais nada, até tinha um antigo relacionamento que eu tinha, o meu ex comentou comigo e falou assim: mete a cara, você tem que se jogar. Aí tem um monte, né? Eu morava já em Sim. Bocaiúva do Sul, né? Vai se apresentar para o pessoal aí, te conhecer e tal, não sei o quê, tem que saber. Viticultura, vai em todas as vinícolas. E eu já tinha mandado currículo para algumas vinícolas, algumas coisas, enfim. Aham. Mas sempre aquela coisa, não tem vaga, né? Agrônomo, Sim. enfim. Até que num momento recebo um convite da Vinícola Araucária, de São José dos Pinhais, do seu Renato. Ele falou: ó, tem vaga, mas é só para fazer visita guiada final de semana para turista. Já tá Serve? bom, Eu né? falei: Vamos serve? começar. Falei: serve, sem problema nenhum. Uhum. Serve sim. E comecei trabalhando nos finais de semana na vinícola. Em 15 dias me tornei gerente da vinícola, Olha da só. área de produção, né? E da parte de comercialização. Eu já tinha uma experiência com turismo, porque a minha família teve um hotel fazenda. Então, Uhum. tudo que acontece na vida da gente, em algum momento a gente usa. Isso Com é fato. certeza. E aí, então, a partir do momento que a gente entende também que toda aquela capacitação, toda a qualificação, toda a minha dedicação de graduação e mestrado, Uhum. eu tinha que expor. Sim. Eu tinha que falar, não, mas isso aqui eu quero. Né? Porque às vezes a gente vai levando com a barriga mesmo, e tu dá uns apoios, né, de pessoas que fazem parte da nossa vida. E aí, então, entro
né, na vinícola, começo a ter muito mais contato, muito mais experiência com outros colegas, também da viticultura, estado do Paraná. E aí também, nesse meio do caminho, eu conheço o Senar, Sim. né, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. No momento que eu estava aperfeiçoando minhas compotas, né, porque eu tenho inclusive a Tecoa, né, que é a Tecoa Agroprodutos, Tecoa, isso. que é a minha linha de agroindústria dos meus produtos, minhas geleias, logo novidades por aí. Que legal. Né? E aí eu fui fazer um curso para me aperfeiçoar, porque eu não conhecia o Senar. Olha que absurdo. E até é legal comentar sobre o Senar, né? Porque é uma oportunidade muito legal, tanto pensando em você expor ou levar adiante a sua área profissional no sentido de ensinar, mas também você aprender, né? Se inscrever em cursos. Então, o Senar tem cursos excelentes monitores, consultores, coordenadores. Então, é muito interessante. Gabi, Sim. absurdo, assim, as habilitações. E aí, então, eu vou fazer esse curso do Senar de Compotas, com a Joelma, que é uma querida. E aí, na hora do almoço, batendo papo, ela fala, mas você não tem empresa? Já tinha Biosfera, porque tem que ter empresa, né? Para você credenciar. Ela falou, abriu ontem habilitação para o curso de processamento mínimo, para agrônomo, você não quer tentar? Eu falei, me passa o nome desse negócio. Enfim, entrei no Senar. E aí no Senar me habilitei em outros cursos, né, que daqui a pouquinho a gente fala. E aí abriu esse leque Senar. Em seguida abre o leque Sebrae. Sim. Né, que também eu não imaginava quanto o Sebrae atua no agro. Né? Porque muito, o Sebrae né? é do microempreendedor, mas o produtor é um empreendedor. Principalmente quando a gente fala desse mercado de fruticultura, né? A gente não tem escalas como a gente tem para soja, milho, né? O que a gente tem aí de commodities. Então, de forma geral, obviamente, que nós temos aí exceções de grandes empresas, mas são áreas menores, né? São pequenos produtores que conduzem essas culturas. Então, o Sebrae, de fato, tem uma atuação muito intensa, né? Sim, exatamente. E aí, com essa abertura, eu consigo começar a me expandir mais como profissional. Então, eu começo a conhecer muitas outras realidades que eu não fazia ideia. A gente não faz ideia mesmo do que tem depois de uma curva, depois de uma ribanceira lá não sei aonde. Verdade. É impressionante, assim, as histórias, as realidades e as possibilidades que a gente tem, né? De poder levar o conhecimento teórico na prática, né? Com então, certeza. você unir ali. E aí, com essa questão de campo, né? Então, com o Sebrae e o Senar aí, com as vinícolas, eu começo a ir cada vez mais para a viticultura, que era lá a minha ideia do mestrado. Né? Então, trabalhando com as vinícolas aqui da região, Pitanga, aí depois veio a questão do Revits, né? Que é o programa do governo da revitalização da viticultura paranaense. Eu participei como grupo gestor para a formação do programa. Né? Então, porque a gente acredita na viticultura paranaense, né? Do país, é incrível. E aí, então, eu começo realmente a atuar mais com demandas de produtores, de viticultores, projetos de prefeituras também, com a viticultura. E aí, neste meio de caminho de Sebrae, eu começo a conhecer muitos manejos diferentes. Claro, a gente aprende algumas coisas na faculdade, mas, Gabi do céu, bom, você sabe, né? Sim, a gente fala, como é que vocês inventaram isso, gente? O produtor, misericórdia. Pois é muita coisa, muita informação, né? E aí, puxando já esse ponto aí, começo a conhecer muitos manejos dentro desse mercado de viticultura. Como está, talvez acho que você consegue falar pra gente de uma forma mais geral, mas pensando em Paraná mesmo, como é o mercado de uvas hoje no Brasil, assim? E até pra gente comentar um pouquinho, porque você falou, eu gosto da uva Bordeaux. O que a gente faz com a uva Bordeaux? Diferença de uva de mesa, uva de vinho. Ótimo. Bordeaux, o que você quiser fazer, você faz, meu bem. Olha, então já tá explicado aí o motivo pelo qual você gosta tanto. É a versatilidade, porque ela é a nossa rústica, ela se dá bem no orgânico, no convencional, no biodinâmico. Onde você colocar ela mostra para você porque que ela veio. Que legal. Eu acho, assim, surreal o sabor, características. Claro que hoje a gente entende que determinados manejos, como qualquer outra cultura, você vai ter algumas desvantagens ou outras, né? A uva tem muito aquela questão de, porque a uva tem que passar fome para dar fruto bom, né? Então, assim, o povo fica com aquela mentalidade de
Gente, isso é solo da Europa, de outro país, esquece. Nós estamos no Brasil, país tropical, o nosso solo é outra formiga, né? Então, Uhum, o excesso de vigor, na verdade, para a fruticultura em si, né? Então, os nossos excessos de adubações e coisas, na verdade, é tiro no pé. Então, uhum, você acaba tendo problemas de BRICS, de açúcar, que são reduzidos, né? Então, às vezes, certo. o produtor tá achando, não, mas eu adubei, mas não é para adubar tanto assim, não. Outra coisa. Até brinquei com o E, produtor hoje, falei, ah, dieta da uva, para de dar comida. Plano alimentar, cortamos essa receita. Tá tem que seguir restringido. a risca. Então, você tá atuando como uma Tem. nutricionista de uvas. Praticamente, Muito né? bom. Mas nesse sentido, sabe, Gabi? Então, assim, a gente tem, claro, uma diversidade absurda de cultivares hoje. Embrapa tem um trabalho incrível de desenvolvimento de Aham. pesquisa. Mas justamente falando desses manejos, uma coisa que me fez voltar para o doutorado, Uhum. 10 anos depois, né? Foi o que eu aprendi com o produtor. Eu queria entender o que é que eles estavam fazendo a campo Uhum. para entender na pesquisa, porque como responsáveis técnicos, tá, mas você está fazendo isso, mas aí qual a consequência disso? Como Sim, é que a gente vai replicar algo que a gente. Então, a teoria, a pesquisa é extremamente necessária para a gente ter respaldo, sem né? dúvidas. Então, a gente Com tem, certeza. ainda mais trabalhando com micro-organismos, enfim, a gente não enxerga, né? Então, é um E é uma detalhe. imensidão de possibilidades que a gente tem, Nossa, né? Então, para conseguir demais. orientar, a gente precisa do estudo, precisa da Sim, pesquisa, precisa dos resultados, é tudo exato. muito encaixado, né? Você tem que ir pincelando. O Sebrae tem esse costume, né? É um armário cheio de produtos. Então, você fala, o que que eu preciso hoje? Pego esse é Aham. o manejo integrado, né? Sim. Então, às vezes o pessoal pergunta, que manejo você faz? Eu falo, manejo integrado, gente, né? Todos têm a sua importância, todos têm a sua relevância, mas Uhum. como ser usado? O básico não está sendo feito. Então, Sim. quando a gente fala de potenciais, de região, né? Então, a gente tem hoje o Brasil uma potência na viticultura, as exportações, né? Vale do São Francisco, né? O norte lá o nordeste do país, o foco é exportação, é uva de Uhum. mesa, é outro mundo, Sim, o ano outro mundo. passado eu estive lá e Uhum, até voltei, eu falei, né, que a maior parte são produtores, principalmente região no uhum, Paraná, acho que a gente consegue falar de uma forma uhum, melhor, sul do uhum. país, né? Produtores menores, né? Aquela agricultura muitas vezes familiar. Mas eu estive em Petrolina o ano passado e, meu Deus, eu fiquei assim. Eu nunca vi tanta uva, junto era uva e manga. A gente foi visitar uma empresa que tem as duas culturas aí como foco. Mas tinha muita coisa, tinha muita uva, aquela coisa linda, assim, as parreiras, né? Os cachos pintados, meu Deus, coisa maravilhosa. Real, né? A Surreal. gente fala, entrou no mundo da viticultura, você não sai, é apaixonante. É Mas é mesmo. bem isso. Então, a gente tem muitos, assim, mundos muito diferentes dentro da viticultura, né? Então, Uhum. quando a gente fala, eu trabalho com viticultura, eu, Fran, trabalho principalmente com uvas rústicas, né? Tá, Então, e o que que é uma aqui, uva rústica e tá? qual é outro tipo de uva que não é rústica? Tá? Então, o que que a gente tem? Nós vamos ter as rústicas ou labruscas, que a gente chama, né? Que são as espécies que têm mais resistência. Então, para manejos orgânicos, biodinâmicos, você vai ter um vigor maior, essas resistências de plantas e tudo mais. E aí nós temos as viníferas, né? Que são as Uhum. uvas finas, né? As uvas de mesa. Aí que vão entrar dos vinhos, cabernets, merlots, né? As próprias uvas sem sementes, né? Que são híbridas também aí, que Aham. são os cruzamentos. Tá? Então, essas uvas elas já vão mostrar uma sensibilidade muito maior. Então, os manejos mudam completamente. Sim. Tá? Então, quando a gente fala de viticultura, você chega na propriedade, hoje os desafios que a gente tem, tanto grande quanto pequeno, nessa forma eu vejo igual, é gestão, Uhum. planejamento. Primeira pergunta, você vai fazer o que com essa uva? Acho que vou fazer vinho. Não, a gente Não, tem que colocar, tem que na ter o verdade, como qualquer direcionamento, cultura, sim, tem que para ter o você já objetivo. saber o caminho a seguir. O resultado que você Exatamente. quer depende do processo, né? Exatamente. Então tem que estar Exato. definido antes. Perfeito, porque daí você tem ali a ponta e você começa a voltar. Qual é o Uhum. sistema de condução? Qual é o manejo? Qual é o manejo de doença? Qual é o manejo de Sim. praga? Para essa qual praga? Para essa qual doença? Então, uvas, né, que a gente tem as de mesa, né? Então, que nós que para suco e vinho, que não seriam, por exemplo, trips, né? Aham. Ah, para uva e para vinho, um risquinho ali na casa, Não vai mas para fazer uva de muita diferença. mesa, opa, né? Sim. Então vão ter essas diferenciações. Então, a primeira coisa, né? Então, eu saber exatamente com que tipo de uva eu vou trabalhar, né? Uhum. A partir disso, eu faço o planejamento e toda a estratégia da produção com gestão.
Aí, a Perfeito. partir disso, que manejo, né? E aí, dentro dos manejos, partindo do solo. Básico. Não tem. O Sempre. básico bem feito é o básico bem feito. Temos Perfeito. que E, voltar e para o aí, básico. e você falando do básico, mas trazendo a mais para o manejo de pragas, de insetos pragas, né? Você comentou sobre trips. O que mais acontece na uva e o que a gente pode considerar de maior desafio pensando no manejo de insetos? Uhum. Ó, o que vai pegar para todas, a gente tem problema de cochonilha de tronco, tá? Uhum. Então, essa realmente, manejo de cochonilha de tronco, manejo de inverno. Olha só. Olha só. Colhi, tchau uva, até o ano que vem. Não é Não, assim meu que bem. funciona. Manejo de inverno. Inverno também tem manejo de parreiral, Olha né? só. Então, isso é uma coisa que o pessoal, não, deixa lá. Então, a gente faz aplicação com sulfocálcica, né? Dá um banho bem forte, pelo menos umas 2 aplicações ali, com Uhum. concentrações mais altas. Limpeza de tronco mesmo, lixinha, tirar, né? Porque ela Sim. gruda ali, né? Ela fica bem É um encostadinha. manejo físico mesmo, então, mecânico Exatamente, ali, né? Você tem que exatamente. tirar a estrutura, o inseto mesmo, e não Sim, aplicar simplesmente um produto que vai matar esse inseto. E aí entra, Gabi, aquela coisa do monitoramento. Não é esperar Perfeito. 5 anos para começar a fazer. Então, é primeiro ano, tá formando o tronquinho. Ah, não tem nada. Olha direito. Tem que passar, né? Eu brinco com os alunos, com o pessoal, né? Vai na área de produção, faz assim, ó. Falo, gente, levanta o braço, olha debaixo do sovaco, aqui, ó, levanta as pernas. Né? Tem que Você olhar tem os que olhar detalhes, né, a pra casca, né? enxergar. A característica, né, da estrutura da videira, ela vai soltando. A Uhum. cochonilha fica ali debaixo. Se você não passar a mão, você não vai ver. Olha só. É a Tem que mesma meter a coisa que a mão. gente brinca, né, do agrônomo que passa lá na lavoura de soja só com a caminhonete lá na beira Visitando da aqui. lavoura e acha que conseguiu identificar alguma coisa, né? Então fica um pouco superficial Exatamente. demais, né? Não dá. É olhar de Sim. perto. Põe a mão, né? A gente Uhum. fala, agacha, né? Põe a mão na terra, né? Que a gente brinca. Sim, Então, a cochonilha, então, ela vai entrar extremamente os manejos de inverno, né? Extremamente importante. sim. A questão mesmo entra junto, claro, a fitossanitária, porque é no inverno justamente que vai baixar a carga, né? Ali de inóculos e tudo mais, também acaba a doença e a praga acabam andando juntas, né? Uhum. Então, manejo de inverno, limpeza de tronco, sulfocálcica, cochonilha. E Sim, manutenção todo ano. Eu tenho que estar mantendo para que não alastre. Porque daí a sim. cochonilha vai ficar ali, vai sugando aos poucos, quando você vê a planta começa a definhar, Exato. E você né? comentou, já falou em alguns momentos aqui do nosso bate-papo sobre cultivo orgânico e biodinâmico, né? Eu queria que você abordasse um pouquinho mais, especialmente sobre o biodinâmico, que é mais diferente, vamos dizer assim, pensando em pragas nesse tipo de cultivo. Como é que a gente combate essas pragas sem a utilização de um produto que seja químico ou mesmo os biológicos? Eu sei que muitos dos biológicos, inclusive, não podem ser utilizados, né? Tanto na agricultura orgânica quanto na biodinâmica. Como é que a Uhum. gente resolve esses probleminhas? Boa pergunta. Eu também queria saber. Mas é o Bom, famoso, você então me vamos apertou sem me deixar aqui, abraçar. ó. Ó, É, pessoal, se você está nos assistindo e trabalha com uva biodinâmica e tem a solução para os problemas da conta pra nós. Francelise, por favor, procure e ajude a Mas resolver isso. assim, isso que é muito legal, sabe, Gabi? Isso é uma coisa até que a gente discutia muito na questão, até no doutorado agora, né? Que tá mais Uhum, fresco aí com os professores, enfim, com os colegas. Porque é tanta coisa que a gente não conhece, tanta sim, coisa que a natureza já traz. Eu estou fazendo curso agora de homeopatia em agrossistemas. que legal. É outra realidade. Meu Deus, gente. A gente tem muito que aprender, muito que conhecer e Eu tem muita coisa imagino. de teste. Eu conheço alguns produtores biodinâmicos, orgânicos aqui. Trabalho mais com orgânico, né, do que o biodinâmico em si. Mas o biodinâmico ele vai para uma esfera muito mais holística, né? Ele mexe com parte de constelações, mexe com parte animal. Ele tem todo Uhum, um contexto muito mais energético também. sim. Então, aí a gente acaba encontrando uns pontos de crenças mesmo também. É, E que se a gente porque a não for com a gente mente aberta, a própria homeopatia, na verdade, É isso que sabe? eu ia Então o pessoal fica comentar. assim, ó. Muitas vezes a gente já olha torto para homeopatia, né? Isso. Fala, que é? Pensando na nossa saúde, imagina você Uhum. introduzir isso dentro de uma lavoura. E eu me lembro quando eu dava aula e eu rapidamente comentava, porque não entendo, né, nada de agricultura biodinâmica.
Mas até tinha um produtor na região de Londrina que produz café, não sei se ele produz ainda, mas na época produzia café biodinâmico. E aí ele apresentando, então, a fase da lua, e aí a gente pega tal coisa e enterra, e o chifre. Isso. Exatamente. Como Então, assim? são tantos detalhes. Aí você fala, será que realmente funciona, né? Mas a gente Sim. tá vendo um aumento de todas essas práticas e é muito interessante toda Exato. a possibilidade que nós temos dessa integração de práticas também, né? Perfeito. É essa palavra, Gabi. Integração, amiga. É isso aí. Conexão e integração. Eu acho Sim, que isso são duas coisas que a gente precisa começar a trabalhar mais, sabe? exato. É abrir a mente para possibilidades. Então, assim, eu tenho histórias, eu tenho um produtor aqui de Bocaiúva, um querido, o Cezão, que ele fala, ele tem um vinhedo pequeno e um ano ele teve um infarto. E aí ele estava debilitado, ele chega no parreiral e fala: Minhas meninas. Fala com as Que parreiras dele. bonitinho. Amo. Ai, o produtor rural é fora de série. Ele fala É, assim: Eu não estou bem, não vou poder cuidar de vocês. Então, pelo amor de Deus, vocês se cuidem, porque essa safra eu não vou conseguir cuidar de vocês. O parreiral dele não adoeceu. olha só. Como você explica isso? Temos Ah, é várias. viagem, Fran, é balela. Será? Talvez a gente Será precise mesmo? realmente abrir mais, né, Acreditar mais? acreditar mais, olhar para outros outras direções que podem realmente E explicar assim, né, muita coisa. Gabi? A gente trabalha com a natureza, caramba. A natureza ensina todo dia. Sim, Todo você dia. sabe que hoje eu tava no campo com Hum, uma pessoa do time, né, da entomologia, a gente tava olhando uma área de milho. uhum, E aí a gente tinha uma espiguinha bem no início de formação, né? uhum, Aí a gente arrancou, eu abri, assim, até fiz um vídeo pros meus sobrinhos, porque criança, né, não tem muita noção de onde vem as coisas, né? Fui fazendo um aham, vídeo falando, olha, o milho que você come começa dessa forma, a gente plantou uma semente, e aí essa uhum. planta cresceu desse tanto, e agora a gente tem uma espiga com 500, 600 sementes. Aí, conforme eu ia falando, eu falava, gente, ainda comentei com esse colega, eu falei, Hum, é só Deus, né? Porque como que é um é. negócio Como que de faz louco? isso? Como que você imagina uma semente que foi plantada se transformar em outras 600 sementes? Não Uhum. é? É surreal. Então, É, assim, eu acho que eu sempre costumo falar, né? Nós nos colocamos como Deus, mas nós somos parte da criação dele. Então, exato. nós somos parte da natureza. Então, acho que quando a gente baixa a bola, a gente começa, talvez, a abrir um pouco mais para as possibilidades de enxergar. Uhum, Então, esses outros manejos que estão aparecendo, eu acho que são ferramentas que a gente vai ter, a gente que trabalha com manejo integrado, né, que acredita nisso, uhum, é tentar conectar as pessoas com isso, dessas com possibilidades. certeza. Tipo, tá, vamos só testar, caramba. Tem tanta coisa sendo testada? Ué, Eu qual o acredito problema? muito que a gente já tá nesse caminho, né? Olhando para o Sim, crescimento verdade. dos biológicos nos últimos anos. Sim, Então, é sim. um degrau de Abriu as cada portas, vez. né? Com É. certeza. O biológico, ele abriu as portas, agora está escancarando. Então, estão Isso. vindo todas essas outras possibilidades. Então, assim, a- a- as técnicas biodinâmicas, gente, é surreal. Que legal. Se você tiver oportunidade, né, converso algumas coisas, não sou aprofundada ainda, mas que até por causa da homeopatia vou acabar, Uhum, né, me aperfeiçoando nisso, porque é uma curiosidade que eu tenho também, sim, como conhecedora, com como certeza. profissional do agro, né? A gente tem que ter essas questões, não vamos saber responder tudo, mas pelo menos a gente vai ter ferramenta para tentar Exatamente. entender, E até um né? E tema bem manejar. legal da gente, de repente, abordar num próximo episódio, né? Vem Uhum. você traz alguém, algum produtor Sim, que faz sim. já, que tem essa Aham. experiência, eu acho que é um episódio bacana. Deixa aqui, pessoal, no comentário se você Isso. quer ouvir um episódio sobre Hashtag qual vídeo hashtag conteúdo. biodinâmica. Não, mas é verdade. E Sim. assim, mas então assim, sabe, Gabi? Então, esses manejos, né, que vão sendo trazidos aí, e aí o que eu percebo na questão do manejo, né, de pragas voltando, assim, nós Uhum, vai e volta, nós vai e volta, é o TDAH, mas beleza, desculpa do TDAH. Mas o que acontece? A gente tem muito essas variações que o próprio agro em todos os setores acabam trazendo, o clima de um ano, né, quente, frio, manejos diferentes, uhum. a próprio cultivo protegido mudou totalmente as pragas, Sim. né? Oba, vamos colocar a uva debaixo do plástico. Acabamos com o míldio, E aí, apareceu que ácaro lá? e oídio. A gente não tinha problema Exato. com ácaro na uva, não estava seco, era umidade. Agora tem problema com ácaro na uva.
E aí? É Né? muito Estamos tendo dinâmico, épocas né? de seca, aqui na região não tinha. Uns 3 anos atrás, eu falei, mas gente, que negócio é esse? Porque a gente vai do que a gente está acostumado, né? Sim, Eu falo aqui, gente, né? Curitiba, região metropolitana, que é onde é a minha área maior de atuação. Né? exato. Desculpa, a galera do resto do país, vocês sabem que cada região é uma região. Aham, Mas assim, eu falei, gente, que negócio é esse? E daí é aquela coisa, conexões. Liga pro amigo, loucura, o né? fulano, professor, o colega que trabalha lá no Nordeste. E Gente, vai vocês já entender viram o isso que tá aqui? acontecendo. Exato. Quantas vezes a gente manda, Gabi, que inseto é esse, Gabi, pelo amor de Deus? É Não é mesmo. verdade? Cara, não tem como saber tudo, gente, é muita coisa, Exato. né? Então, assim, então isso tudo vai dando condições para que outros insetos apareçam. E aí, de Sim. novo, quando a gente volta para o básico e para o natural, a gente começa a ter controle. Então, esse ano a safra tá linda demais. Linda. Que bom. Salvo uma chuva de granizo que nos assustou no finalzinho de dezembro aqui, que deu uma pancadaria. Aham. Mas a sanidade está sensacional das uvas. A gente teve um inverno maravilhoso o ano passado aqui. A gente Tudo teve 3 favorável semanas para de que frio. as áreas se desenvolvessem da melhor forma possível. De frio. Então, assim, eu falo pro pessoal, você gosta de uva e vinho, tem que gostar de frio. Porque quanto maior o rigor do inverno, falando do natural, da, né, Sim, frutífera, uva, frutífera de clima temperado, geada, gente, inverno, frio, folhas caem, todo mundo dormindo, sono profundo, né, belas adormecidas até que começa a esquentar, não tem brotação aleatória por causa de um veranico. Então, sim. elas ficaram completamente intactas por quase 3 meses. Isso é ótimo, né? Dormindo profundamente. Temperatura baixa, controle, praga, inseto, É, doença. justamente. A gente sempre Gente, comenta, pra que né? serve frio, gente? Exato, até uma comparação que a gente sempre faz em relação, bom, eu tenho uma agricultura temperada e uma agricultura tropical. As Isso. grandes diferenças, né? E a gente olha justamente praga, bom, totalmente influenciável pelos aspectos climáticos, especialmente temperatura. Mas no final das contas, o que a gente tem são vários desafios. E aí, como você já comentou, cada região e cada direcionamento, se é para isso, se é para aquilo, a gente vai ter um tipo de manejo adequado, né? Exatamente, E exatamente isso. aí, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tenho Hum. uma lista aqui de perguntas que eu queria fazer pra você. Você acredita que a gente já falou mais de 40 minutos? E eu não fiz. Nós é assim mesmo. E Vai eu falando aí, eu vou vou respondendo. ter que marcar outro episódio pra gente comentar de Marca, mais não coisas. tem problema. Ô, Fran, Hum, aqui no Me Pindia Podcast, cada temporada a gente tem um quadro diferente, né? tá. O quadro dessa temporada, eu falo sempre que só sabe desse quadro, dessa pergunta que vai ser feita, quem assistiu algum episódio anterior. Então, não sei se você já assistiu algum episódio dessa temporada, Uhum. mas o nosso quadro é o Visão MIP 2035, onde Ah. o agro de amanhã resolve um problema de hoje, certo? Então, Hum. pensando na Francelise, que trabalha com fruticultura e todo o mercado de uvas que nós temos, o que em 2035 você espera que tenha sido resolvido, né, em relação a algum problema que nós temos hoje? Olha, Gabi, cara, eu acho que voltar para o básico. Voltar para o básico, Voltar para o básico. Eu no acho que a sentido gente de acelerou demais, manejo, sabia? em que sentido? A gente acelerou demais no sentido de querer ficar buscando respostas em coisas novas e não buscar em coisas que a natureza já mostrou. Olha só. Profundo, filosófico, precisamos Mas entender sabe melhor. por quê, Gabi? Porque assim, eu vou contar rapidamente uma situação aqui de Colombo, né? Que é Uhum, um projeto que eu estou trabalhando aqui com o pessoal faz 3 anos já, chama Resgate do Patrimônio Vitícola de Colombo. que legal. E aqui o pessoal sempre falava assim: ah, porque a uva Terci é uva Bordeaux. Na faculdade que a gente aprende, Bordeaux é Terci. Terci é Bordeaux, Bordeaux é ponto, acabou. Aham. Enfim, para resumir, a gente está com trabalhos aqui, já estão com parte de pesquisa e tudo mais. Tem diferença da Terci da Bordeaux. Olha só. E, então, E na instituição de ensino aprendia-se uma coisa e na prática é outra, e é, esses produtores exato. trouxeram essa informação. E os produtores falam há mais de 100 anos. A gente tem um vinhedo de 130 anos em Colombo. Meu Deus. Gabi, 130 anos. Olha só. Com o problema de pérola da terra em toda a região, que é um grande problema. Hoje a Uhum. gente convive com a pérola da terra, né? Vários manejos, solo, Sim. enfim. Não é enxertado,
teria todos os motivos para ter problema com pérola, óbvio, né? Essa de 30 anos não é uma planta enxertada. Vigorosa seriam as uvas que trouxeram os imigrantes da Itália, não sabe exatamente quem é, mas o que chama-se de Bordeaux e ficou. E os produtores sempre falam, mas é diferente, é diferente. E a pesquisa, de certa forma, a academia teima. Então a gente até chegou a mandar para a Embrapa tudo, por ampelografia, é Bordeaux. Mas quando você faz análise química, física, tem diferença. Você enxerga diferenças. Que Tem interessante. diferença. E aí, até comentei com a querida a Alessandra, a pesquisadora lá do IDR, né, de Cascavel, que está ajudando a gente também aqui nas pesquisas. A gente mandou algumas estacas para elas replicarem lá. Ela falou, Fran, que material é esse? Olha só. Então, assim, 130 anos escondido num cantinho, no meio do mato, que eu falo que é a Nárnia da uva. Você entra numa clareira, assim, e tá ali o vinhedo. É uma energia surreal. Olha só. Tá ali, Gabi, a resposta. E aí tá lá, porque temos que criar uma cultivar resistente. Abíldio, só olhar para o que já existe. Tá Perfeito. Entende? Então, assim, voltar para o básico. Voltar um pouquinho para a essência. Eu acho Muito que a bom. gente se perdeu um pouco nessa embalada, sabe? Sim. Eu acho que a gente está precisando voltar um pouquinho, se conectar com isso. Mais com a natureza. Sabe? E buscar resposta onde a resposta já está. A gente está procurando a resposta no ChatGPT. E a resposta Muito no meio bom. do mato. É só olhar com isso mais foi uma coisa, atenção. inclusive, que eu falei no doutorado, quando me perguntaram até. Fran, o que você acha que a pesquisa tem que mudar? Eu falo, a pesquisa tem que vir do campo, não mais da academia para o campo. A gente tem que mudar. Isso aí. Virar uma É chavinha. isso que eu espero, assim. Excelente. Né? Gostei muito eu estou vendo hoje, pelo menos. Sim. Vamos ver como estará em 2035, mas espero que a gente tenha, né, essa oportunidade. E fica uma reflexão, né? Um convite à reflexão para que a gente observe mais o que já está ali, como você bem disse. Muito bom. Passou muito rápido. A gente vai ter que... Olha, quase uma hora de deixa eu falar episódio. Um negócio que eu tinha até anotado no papel aqui para não esquecer, que era um negócio que eu ia falar, porque é de pragas. Eu preciso de pragas no negócio aqui. Mosca das frutas, tá? Que não era problema com uva. Verdade. Tá? E, na verdade, várias culturas, né? Então, eu brinco com os produtores, eles falam, não, mas eu ponho armadilha só em março lá. Eu falo, gente, a mosca das frutas. Não é uma fruta só, não. Ela gosta de tudo que tem no meio do mato. Então, é só nesse contexto ali que a gente tava falando das pragas, que seria ali para uva, só pra gente, né? Não perder ali. Então, excelente. Não era um problema e hoje a gente tá tendo aí surpresas desagradáveis. Mas, de novo, vai entrar monitoramento, enfim, manejo integrado. O básico bem feito dá certo. O básico se repete, Gabi. Vamos voltar pro básico, que eu acho que a gente vai encontrar o trilho de novo, sabe? Muito bom. Eu acho que é isso. Excelente. Fran, obrigada. Sim, eu tô de verdade mesmo, passou muito rápido todo o tempo aqui. A gente vai ter que marcar outro episódio para conversar de outros temas voltados aí para fruticultura, viticultura, enfim. Mas agora é o seu momento de dar um tchau pro pessoal, deixar seus contatos, onde é que a turma te encontra. Bom, obrigada, né, pela honra de estar aqui com você, foi um prazer imenso. Temos que fazer tópicos, senão a gente viaja muito mesmo, porque o agro é muito, muito amplo, né, mas é muito gostoso. Bom, eu estou aqui, né, eu moro em Bocaiúva do Sul, para quem não conhece, aqui, região metropolitana de Curitiba, Vale do Ribeira, que eu amo. Atuo aqui na região, tá, né, Paraná, principalmente região metropolitana. Tem lá um Instagram, francelise_eng.agrônoma, né, coloca a parte da biosfera também, fica tudo ali. Atuo junto aí aos trabalhos junto ao Sebrae, ao Senar, com capacitação, treinamento, atendimento aos produtores, aí buscando a ideia da biosfera, na verdade, é o conhecimento que transforma, né, a propriedade e a vida das pessoas, né, com conhecimento, com conexão, com integração aí, colocando o pé no chão, né, vendo a realidade de cada um, que é possível. Né? Então, gestão do tempo, gestão da propriedade. Porque gestão de tudo. Né? E, assim, uma honra trabalhar para o produtor rural, uma honra poder dar aula, né? Adoro aí os alunos que trazem esse feedback. Galera que está estudando, gente, precisamos de técnicos dedicados, tá? Tá faltando muito, né? Muita gente me pergunta, Fran,
Não tem mais agenda? Não tem. Tem ninguém para trabalhar com você? Não tem. Gente, a galera não quer trabalhar não, tá? Mandem currículos pra Mas Fran, é assim, gente. ó, empreendedor, gente, tá? É Não isso vem essa aí. historinha de carteira assinada, não. Mexe o andou que tem trabalho pra caramba, galera. Tá? A Exatamente. galera precisa da gente, da nossa qualificação, da nossa capacidade, a gente tem isso. Se dediquem, tá? Dicas, me mandam mensagem, quando der eu respondo, tá bom? Conhecimento tem que ser compartilhado e repassado. Então, Isso fico à aí. disposição de vocês aí. E nos Maravilha. encontramos nas curvas aí, Isso nas aí. estradas, né, Gabi? Com certeza. Mais uma vez, super obrigada, Fran, foi ótimo. Aproveito também, bom, antes disso, né, pessoal, os links de acesso, os arrobas aí da Fran, estão todos na descrição do episódio, então já facilitando aí o acesso de vocês às informações que precisarem, né, dela. Muito obrigada, Fran. Agradeço também aos nossos apoiadores, patrocinadores que estão aqui conosco, né? Biosfera e Agribela. Sem o apoio de vocês, fica mais difícil conseguir produzir esses conteúdos. E um super obrigada também a você que está nos acompanhando desde o início, que ficou com a gente aqui até o final desse episódio. É muito importante que você deixe aqui também os seus comentários, as suas impressões sobre o tema, as suas dúvidas e sugestões também de próximos temas e próximos profissionais que o MIP em Dia pode fazer o convite para estar aqui com a gente, tá certo? Foi muito bom estar aqui com vocês e, como sempre, até o próximo episódio. Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas. Afinal, não existe milagre, existe manejo.